O câncer tem cura e a nutrição adequada ajuda a aumentar a imunidade no diagnóstico, a cura dessa doença. Bom dia! Hoje eu vou conversar com você sobre um assunto muito importante, que é a geleia real. Eu já fiz uma live sobre própolis, comentei sobre cera de abelha e outros assuntos correlacionados, mas eu acredito que tenha faltado essa informação para você, porque a geleia real é um produto muito utilizado há algumas décadas, né? Ele está sendo estudado há pouco mais de um século. Apenas o mel e os outros compostos que têm sido estudados há milhares de anos. A geleia real é mais recente e aí eu quero trazer algumas informações para contribuir para o cuidado dos pacientes com câncer e desmistificar algumas coisas e trazer informações que possam contribuir para a sua utilização, né? Então, quando a gente fala geleia real, olha que interessante. Ele é um produto de abelhas jovens, normalmente de abelhas que têm de 3 a 18 dias, ou seja, uma abelha bem jovem. Em média, uma abelha vive 45 dias, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas esse é o tempo de vida dela. A rainha vive 2 anos. E essa abelha jovem, ela secreta uma substância que é a geleia real. E ela secreta essa substância a partir do mel que ela consome e a partir do pólen. Então, é uma substância muito rica, muito nutritiva. E a geleia real, ela é utilizada para alimentar as próprias larvas da abelha, né, de 0 a 3 anos de 3 anos de vida, não, 3 dias de vida. E a abelha rainha, ela só consome o mel durante os 2 anos de vida que ela tem. Depois que a abelha rainha morre, para você fazer uma nova abelha rainha, você pega a larva, em vez de alimentar ela só os 3 primeiros dias, você alimenta ela a vida inteira. Então ela vai se tornar a abelha rainha, a abelha que vai cuidar de toda a colmeia, reunir essa colmeia e botar os ovos, que é a principal função dela, reunir a colmeia, porque ela exala um aroma especial que atrai as abelhas, né, que é um ferromônio, chamado de ferromônio, e também ela bota os ovos, e ela é protegida por todas as outras operárias. Então, veja que interessante, se a gente fala de geleia real, a gente está falando de um produto de excelente qualidade, um produto feito com mel, um produto feito com pólen, produzido por abelhas jovens, de 3 a 18 dias. Essas abelhas jovens, elas produzem essa substância especialmente para a rainha e para as abelhas com menos de 3 dias de vida. E aí a ciência começou a identificar substâncias importantes na geleia real, né? Tem alguns nomes aqui diferentes, royalizina, geleinas. Esses 2 nomes estão associados a uma ação antibiótica, né? Tanto bactérias gram-positivas e gram-negativas. Isso daqui é uma classificação do tipo de bactéria. Elas têm o poder de matar esse tipo de bactéria. E também a gente tem outra substância que chama 10-HDA. Eu vou até olhar aqui porque é um nome diferente. É o 10-hidroxidec-2-enoico. 10-hidroxidec-2-enoico. Também é uma substância antibiótica que tem o poder de destruir bactérias, e é importante a presença de substâncias como essa, porque elas vão proteger os pacientes, elas vão trazer mais benefícios para eles. Oi, Thaís, bom dia, querida, como é que você está? Seja bem-vinda. Dessa maneira, a gente tem essas 2 substâncias antibióticas, na verdade 3, né? O 10-HDA, a gente tem as royalizina, com Y, royalizina e as geleinas, e a gente tem diversas outras substâncias dentro da geleia real que vão desempenhar um papel importante de antioxidante, né, que esse é o papel especial que a gente olha para o câncer, e que vão ser interessantes para o paciente que esteja com câncer ou até mesmo a pessoa que pensa na prevenção do câncer. Mas antes de trazer essas informações da utilização da geleia real, eu quero destacar para vocês a forma que é oferecida a geleia real. Eu acho que é importante a gente trazer esse olhar, porque muitas vezes quando você vai na farmácia,
é difícil de você decidir, eu vou comprar geleia real no formato de geleia, eu vou comprar geleia real no formato de cápsula, eu vou comprar geleia real no formato de extrato. O que a gente tem sugerido é que as pessoas prefiram a geleia real em formato de geleia porque ela costuma ter uma quantidade maior desses compostos especiais para proteção contra o câncer. Ah, Alexandra, as outras não têm? Não, não é que as outras não têm. É porque o processo para você transformar ela em geleia é muito mais trabalhoso e a gente tem percebido que os resultados são mais interessantes quando a pessoa consome geleia em vez da cápsula, em vez do extrato. Não que seja proibido e que não tenha a geleia real ali dentro, mas é uma maneira para que a pessoa possa ter uma escolha mais saudável, mais interessante. Bom dia, Eveline, como é que você está? Dessa maneira, quando você for a uma farmácia, comece a prestar atenção nas formas que são apresentadas. Muitas vezes eles colocam outras substâncias ali junto da geleia real no extrato. A gente tem que ficar atento com isso. Às vezes tem álcool e o paciente que está fazendo quimioterapia ou radioterapia pode ser um prejuízo para o uso dos medicamentos, então é importante conversar com o médico. Quando a gente fala da geleia real em gel, já não teria essa questão, não tem álcool adicionado ali dentro. Então é importante que a gente tenha esse diálogo com a equipe médica de tomar uma substância que não traga prejuízo para o tratamento. Bom dia, Alessandra, como é que você está? Então fique atento a essa relação, Se for cápsula aí não vai ter álcool, mas muitas pessoas no período de quimio-radioterapia estão com candidíase oral, estão com afta, e aí você vai falar, pô, Luciano, mas ela não tem ação antibiótica contra a Candida albicans? Tem, ela tem ação antibiótica, mas a pessoa que está com a boca ferida, ela já tem dificuldade de engolir. Então talvez fosse interessante pensar na geleia, porque ela tem essa facilidade de você oferecer para o paciente, de você consumir o produto. Então é importante a gente equilibrar essa oferta para entender se aquela forma de apresentação é a mais interessante para quem está recebendo o produto. Eu gosto sempre de destacar isso porque essas são as 3 principais formas em que a geleia real é oferecida dentro do laboratório, ou dentro da farmácia de manipulação. Para você comprar essa geleia real, é importante a gente ter o olhar do Ministério da Agricultura. Ele é o órgão que faz a fiscalização dos melos no Brasil, do própolis no Brasil, desses alimentos da abelha no Brasil, da geleia real. Então, se você tem o carimbo do CIF, ou seja, do Serviço de Inspeção Federal, ou de algum órgão vinculado ao Ministério da Agricultura, que é Serviço de Inspeção Estadual ou Municipal, você tem uma segurança de que aquele produto realmente é aquilo que você está comprando. Muitas vezes, se você compra ele de um outro formato, você não vai ter essa segurança. Deixa eu tomar minha aguinha aqui. E por que é importante ter essa segurança? Para você não gastar dinheiro e comprar gato por lebre. Normalmente um potinho de geleia real, ele é um tubinho, tem acho que 10 gramas, ele fica em torno de R$25. É bem caro em relação a outros produtos. Outras empresas podem ter mais ou menos dentro do potinho. E o diferencial é que a geleia real ela precisa ser guardada na geladeira ou freezer. Quem vai fazer essa determinação é o próprio rótulo do produto. Ele traz essa informação, se ela vai ser guardada no freezer ou geladeira. E aí você guardando ela nesse local, você vai manter essas propriedades especiais que a geleia real tem para prevenção do câncer, para prevenção de infecções e de outros problemas de saúde. Então acho que o ponto primordial é a gente olhar esse registro e fazer a utilização correta. As pessoas perguntam bastante a quantidade. Acho que eu vou pedir para a Pri trazer a geleia real aqui também, que ela é minha assistente. Aí eu já mostro para vocês que eu tenho aqui em casa um potinho, ela vai trazer a colherzinha para que vocês possam ver o potinho, como é que funciona. Eu vou até consumir aqui na hora.
Bom dia, Almeida, como é que você tá? A gente tem uma pazinha dela, né? Uma pazinha bem pequenininha. Você pode pegar a ponta dessa pazinha e colocar na boca. Ela tem uma leve acidez e você sente que ela tem uma sensação lipídica, né? Porque quando a gente fala do 10-HDA, ele é uma substância lipídica, ele é uma substância que tem essa sensação lipídica. Vários compostos da geleia real têm essa característica lipídica e tem essa propriedade especial de proteção contra o câncer, né? A gente não tem nenhum estudo que fale, você vai tomar geleia real e não vai ter câncer, visto que a gente tem trabalhado bastante como alimento promotor de saúde e não super-herói. Aqui acho que o foco alimentos são protetores da saúde, são para prevenir doenças, são para promover saúde. Em um momento eu coloco os alimentos em si como super-heróis. Pri, obrigado, querida. Trouxe para mim a geleia real. Aqui, ó, é o potinho. Então, não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Esse potinho aqui, ó, tem meio dedo meu, né? A tampinha dele está entreaberta. Aqui vem uma pazinha pequena. Aqui veio 10 gramas, como eu tinha comentado para vocês. Aí eu vou abrir aqui para mostrar e experimentar. Então, eu vou pegar um pedacinho da pazinha, né? Uma quantidade bem pequenininha, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, é meia pazinha, ela é uma geleinha, né, como o próprio formato, e aí eu vou colocar na boca. A gente sente o aroma da colmeia, né, como fosse o mel, ele é um pouquinho ácido, como eu comentei com vocês, e tem essa consistência meio oleosa, né, ela traz essa sensação de ser um pouco oleoso. Então é interessante, até mesmo para crianças poderia ser consumido, porque diferente do comprimido que uma criança não vai consumir, ou algum extrato que às vezes tem um sabor desagradável, ou tem álcool que a gente não indica para a criança, seria mais simples, principalmente se eu falo numa criança com câncer, que está fazendo quimioterapia, está fazendo rádio, e costuma ter afta na boca, seria uma oportunidade. Eu tenho uma pergunta aqui, ó. Obrigado, Pri. O ideal é consumir pura ou pode adicionar a outros alimentos? Alessandra, essa pergunta é sensacional. Olha que interessante. Eu, Alexander, não tenho o hábito de falar para as pessoas fazerem o shot, né? É chamado de shot. A pessoa compra linhaça, compra açafrão, compra mel, compra geleia real, mistura tudo e toma. Eu, Alexander, não tenho o hábito de fazer isso. E eu vou explicar o porquê. Deixa eu só dar um oi aqui. Oi, Carla, bom dia, como é que você tá? Por que eu não faço essa mistura desses shots? Primeiro motivo, quando a gente faz as pesquisas, a gente não, né? Os pesquisadores desenvolvem essas pesquisas, eles fazem das substâncias isoladas. Então ele faz ou da geleia real, ou ele faz do açafrão, ou ele faz de outras substâncias, faz da linhaça, faz do cranberry. E aí as pessoas pegam esses alimentos, misturam e a gente não sabe se um alimento vai interferir no outro. A gente não tem esse conhecimento. Então, por precaução, por segurança, quando eu falo para a pessoa consumir alimentos antioxidantes, em especial os extratos, não o alimento em si, mas os extratos ou as gotas de substância A, B ou C, eu falo para elas consumirem ao longo do dia, para que a gente possa ter uma segurança de que aquela substância vai ter uma ação e uma absorção ótima, assim como o artigo científico determinou, né? Então esse é o olhar do Alexander, é o olhar meu, e as pesquisas sempre são feitas isoladas, a gente não tem essas pesquisas em shot, né? Todas juntas para que a pessoa possa consumir. Vai fazer mal? Talvez não faça o efeito que a gente espere, né? Esse que é a minha principal preocupação. Talvez não que ele faça mal, mas ele não tenha todo esse poder de trazer o benefício que a gente deseja. Então, como você me perguntou aqui, o ideal é consumir puro ou pode adicionar a outros alimentos? Se eu for pensar num alimento in natura, poderia ser adicionado. Mas como ela é muito pequena, né, a quantidade é muito pequena, se eu misturar, por exemplo, num café da manhã, num cereal, pode ser que eu perca essa quantidade
na mistura dele e até esfregando ela no prato. A geleia real especial eu já falo para a pessoa colocar na boca e tomar o café da manhã e fazer as outras coisas. Quando eu falo de geleia real e própolis, os dois, como fazem parte da colmeia, eu intuitivamente falo, os dois consomem juntos, porque a gente está fazendo parte ali de um produto feito pela própria abelha. Mas se eu começo a misturar com outros extratos e outros pós, eu tenho como sugestão fazer esse uso isolado de cada uma das substâncias. Tem uma outra observação aqui da Eveline. Eu deixo debaixo da língua, é correto? Me ensinaram assim, Eveline, tanto debaixo da língua ou em cima da língua e do lado, ele vai ser absorvido da mesma forma. A gente já vai ter a ação dele do corpo, por ser de baixo ou em cima, isso é indiferente, não tem necessidade. Né? Não vai fazer mal para você colocar debaixo da língua ou colocar em cima, aí vai da preferência de cada pessoa. O que não seria interessante é você superaquecer essa substância geleia real ou você resfriar muito, porque você pode perder propriedade. Tanto é forte essa informação que a própria geleia real ela é guardada na geladeira. Minha esposa já tirou a geleia real daqui, levou para a geladeira, porque ela vai perder a propriedade dela. Né? Então é importante que a gente mantenha ela seguindo as orientações da empresa farmacêutica que a produziu, para manter ela guardada da forma que ela foi sugerida. Se for o extrato, pode ser temperatura ambiente, e se for a cápsula, também pode ser temperatura ambiente, salvo se a empresa fez alguma orientação. Sobre a questão de freezer, né, algumas geleias reais elas ficam no freezer, então precisa ver se a marca que você comprou ela é de geladeira ou é de freezer. Né? Lembrem do seguinte, o congelador nosso da geladeira ele fica no máximo a menos 4 graus Celsius, freezer é menos 18. Então é importante destacar isso. Às vezes a pessoa acha que o congelador da geladeira é um freezer, depende, tem geladeiras que tem um freezer ali, mas a maioria não tem, então fica atento nisso. Congelador é menos 4 graus Celsius, freezer é menos 18. Se a sua geladeira for um freezer, legal. Se a empresa sugeriu para deixar no freezer, tudo bem, sem problema. Sejam bem-vindos, o Walter, seja bem-vinda a Ted Moraes, não sei se eu pronunciei certo. Então esse olhar que eu estou trazendo hoje da geleia real é um olhar que normalmente a gente não encontra nas redes sociais, não encontra na internet, por conta dessa experiência que eu quero trazer. Eu estou vendo um pedido para conversar da Ted Moraes. Outro dia eu chamei uma pessoa, a pessoa falou que apertou por engano. Se alguém quiser conversar comigo ao vivo, que é bem-vindo, né? Eu só vou confirmar com ela, e ela consegue escrever de baixo, se ela quer conversar comigo ao vivo. Ted, você quer conversar comigo ao vivo agora? Aí você me dá um oi para que eu possa colocar você para visualizar. Se sim, só me dá um ok, porque a gente já conversa. Se não, eu vou continuando o nosso diálogo. Olha outra coisa interessante que eu encontrei na geleia real, que normalmente a gente fica assustado, né? Então, eu acho que vale a pena comentar. Eu peguei a geleia real e aí estava escrito com antibióticos e com outras substâncias lá, e hormônios, com antibióticos e hormônios. E aí você fala, poxa, eu não quero consumir um produto com antibiótico e com hormônio. Mas essa informação é porque existe na geleia real substâncias antibióticas, eu já falei duas delas para vocês, a roializina e a geleína, que são substâncias antibióticas. O 10-HDA também é uma substância antibiótica, e eles colocam esse nome. Eu acho que comercialmente é ruim até para a empresa escrever dessa maneira. Eu sempre faço a sugestão para que eles pudessem trazer essa informação e colocar, às vezes, o nome da própria substância que tem ação antibiótica para que a pessoa não rejeite. Porque hoje em dia a gente está com tanto medo dos alimentos que tem hormônio, que tem antibiótico, que quando a gente vê essa informação, a gente assusta, né? A gente fica com medo. Bom dia, Corina, seja bem-vinda. Então, comece a prestar atenção. Às vezes na geleia real está escrito com antibióticos. Esse antibiótico não é porque foi adicionado antibiótico na colmeia ou qualquer substância nesse sentido. Ele é um antibiótico natural que está presente na geleia real. Esse é um ponto. E o hormônio. Existem substâncias
que são hormônios que estão presentes na geleia real e que parecem que ajudam o paciente com diabetes, vou repetir, parecem que ajudam o paciente com diabetes a fazer um melhor controle da glicemia. Claro, se esse paciente tiver sem fazer atividade física e se alimentando mal, não existe como haver controle nesse sentido. Mas parece que essa situação é positiva para os pacientes com diabetes, visto que a gente tem hoje no Brasil mais de 5 milhões de pessoas com diabetes, um número maior do que pacientes com câncer, um número extremamente alto. Então, uma situação grave, uma situação delicada e que exige cuidados, e ela poderia ser parte de um tratamento. E pacientes com câncer também desenvolvem diabetes. Por exemplo, o câncer de pâncreas, em especial na cabeça do pâncreas, a cabeça do pâncreas é onde mais se produz insulina. A gente tem as famosas ilhotas de Langerhans, não precisa guardar esse nome, mas nas ilhotas de Langerhans é onde é produzida a insulina. Essas ilhotas estão mais presentes na cabeça, algumas pessoas desenvolvem o câncer na cabeça do pâncreas. Eu preciso tirar, eu médico, preciso tirar a cabeça desse pâncreas e esse cara depois da cirurgia se tornou um diabético. E a gente precisa ter os cuidados nutricionais, cuidados em relação à insulina. Esse cara vai ter que tomar insulina, essa pessoa precisa tomar insulina, porque ele não tem como produzir insulina de forma alguma. E a geleia real pode ser um coadjuvante, pode ser um aliado ali no tratamento. Não que vai solucionar e a pessoa vai usar menos insulina. Mas a dificuldade do paciente diabético é esse desequilíbrio no sobe e desce da glicose. Então pode ser um aliado ali junto com uma boa alimentação, claro. E eu sempre falo para as pessoas, se você compra a geleia real, um tubinho, toma ele e acaba. Depois, quando acabar, comece a consumir outros compostos antioxidantes. Não precisa usar o alimento como remédio, use o alimento como afeto. Eu sempre falo que alimento é afeto, alimento não é remédio. Eu não gosto dessa relação do alimento como remédio, Apesar da gente ter um importante médico no passado, eu falo, faça do seu alimento seu remédio seu alimento. Mas a frase dele eu vejo mais com o sentido de fazer parte da sua vida diária e de algo que possa contribuir para a sua saúde. Mas pessoalmente eu vejo muitas pessoas usarem como amuleto os shots de manhã e o resto do dia fica sem uma alimentação equilibrada. Ou talvez a pessoa faça o shot de manhã e isso seja um impulso para que ela tenha uma alimentação saudável. Aí a gente tem que avaliar cada situação. Cada paciente é uma história, Então, Sayuri chegou aqui, seja bem-vinda. Corina, eu já falei oi para ela, sejam bem-vindos. Estou falando sobre a geleia real e o que eu quero destacar é o seguinte: a ação antioxidante da geleia real é fundamental para que a gente não haja dano nas células. Toda célula de câncer ela foi danificada, o DNA dela foi danificado. Não existe célula de câncer sem danificação no DNA da célula. Uma das substâncias que causa dano no DNA dela são compostos oxidantes. Isso faz parte da alimentação, faz parte da poluição do ar, faz parte de diversas situações em que todo ser humano está exposto, desde a poluição do ar, desde a alimentação, desde substâncias estranhas que estão presentes no alimento, eles podem causar esse dano, do cigarro, da bebida alcoólica, todos eles fazem esse dano dentro do DNA da célula. Se a pessoa tem um hábito de ter uma alimentação mais rica em antioxidante, ela tem a tendência de proteger contra a formação do câncer, ou até mesmo quem já está com câncer pode ser uma proteção para não formar mais células com câncer. Esse ponto acho que é importante a gente destacar. E falando de substâncias antioxidantes, e a geleia real tem esse papel, eu estou divulgando um livro gratuito, um e-book, falo livro, mas é um e-book gratuito, de receitas para aumentar a imunidade para os pacientes com câncer. Então, quem estiver assistindo a live agora e tiver interesse, depois acesse o link da bio e vai estar escrito e-book gratuito, receitas que aumentam a imunidade. Clica nesse link que você vai se cadastrar e no dia 28 de janeiro, uma quinta-feira, eu vou disponibilizar o livro para todo mundo que fez o cadastro. Depois dessa data eu não sei se ele vai ser gratuito, se ele vai ser de acesso para todos.
mas até o dia 28 eu consigo oferecer esse livro para vocês. Eu tenho alguns vídeos que eu já tenho divulgado essas informações, né, que são importantes para que você aumente a imunidade. Não existe tratamento Não existe. Minha esposa falou que está travando. Deixa eu ver aqui. Só dá um oi para mim se vocês estiverem conseguindo me ver e ouvir. Só para eu ver se a comunicação está ocorrendo. Tá travando aqui, né, Eveline? Vamos ver mais alguém. A Pri falou que tá tudo bem. Vamos ver se ele estabiliza, né? Se ele volta ao normal. Travou, mas eu tô aqui sem avançar. Bom dia, Pri. Ah, é a Prisha Serrou, minha amiga. Como é que você tá, querida? Tudo bem? Seja bem-vinda. Esse é o ponto fundamental, né? O ponto essencial. Estou dando uma mexidinha aqui na câmera, só para ajustar. E anunciar que do dia 25 a 29 de janeiro, eu vou fazer as lives vão ser à noite, né? Aqui as pessoas saíram. Eu vou fazer as lives à noite e vai ser uma oportunidade para que você possa ter um conteúdo diferenciado, que nessa semana eu vou trazer outras informações importantes para que a gente possa fazer isso. Então, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, ó. Deixa eu só fechar e colocar, e eu vou só ver se ele vai ficar legal ou não, né? Vamos lá, deixa eu fechar e abrir, porque a gente já faz esse teste.